Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni comentando hoje sobre duas ações famosas ainda, populares, vamos dizer assim, tanto o Gafisa como a Embraer, duas ações que não tem nada a ver uma com a outra, duas empresas que não são do mesmo setor, tá? Mas que andam mal das pernas com extremo desconto nas ações, bem verdade, vocês podem ver aí preço-valor patrimonial abaixo de 100% em ambas as situações, mas deficitárias no curto prazo, talvez entrem aí naquelas ações nebulosas para o futuro, o Gafisa com uma cisão com a Tecnisa, com a fusão com a Tecnisa no caso, sai ou não sai, Embraer se recupera ou não se recupera. Vou lá, vou trazer para vocês aqui alguns dados curiosos sobre as duas companhias, né? Rentabilidade dos últimos 12 meses, BTC, tá? E depois a gente termina com a análise técnica de uma e de outra também. Se lhe interessa então saber sobre a GFSA3 e também sobre a EMBR3, fique até o final. Muito bem, pessoal, começando então com a Gafisa. Então o CAD aprovou recentemente aí a compra do Hotel Fasano e Studios. A Gafisa define a operação como mais um passo na direção de sua nova unidade de negócios de gestão de propriedades para renda. Sim. Créditos por Marcelo Heimerdinger e do pessoal do The Cap Notícias. Então a Gafisa informou nessa sexta-feira, dia 11, não é tão recente assim essa informação, a aprovação do CAD, sim, para a aquisição do Hotel Fasano Itaim, Sampa e de 32 estúdios que pertencem à Even Construtora. Então, papando aí um pouquinho dos ativos da Even, tá certo? E também o Hotel Fasano. Em fato relevante, a companhia acrescenta que ainda há determinadas condições precedentes a serem finalizadas, alguns detalhes ali, e todos estão empenhados para que sejam cumpridas o quanto antes. Então sim, notícia que pode ser interessante para a Gafisa, né? Conseguindo mais ativos aí para lucro, renda, tá? Bom, essa notícia pode ser interessante, porém a sua rentabilidade nos últimos anos, ou melhor, nos últimos 12 meses, não foi muito agradável. Então tá aqui, ó. Gafisa cai 30% de dezembro a dezembro, tá? Do sexto do Papai Noel de 2019 para o de 2020. O mês atual, o rush natalino, dá uma animada, 9,74% de alta, chegou a estar caindo então mais de 40% ainda no segundo semestre, uma recuperação fraca perante a outros setores da bolsa. Tá? Essa é a Gafisa então nos últimos 12 meses. A gente pula para a Embraer tentando apostar aí na recuperação dos jatinhos de até 150 lugares. Tá? Então ela acredita, ou está acreditando, que o mercado doméstico, o Brazuca, deverá se recuperar 12 meses antes do que o internacional. Tá? Então esses jatinhos aí curtinhos, tá, tendem a ter mais locação, quem sabe, e venda no caso, né? Quem sabe a Embraer não acerta essa política, essa estratégia, investindo nos jatinhos de 150 lugares. Crédito de novo, o pessoal do The Cap, para o Marcelo. Então ela divulgou isso recentemente. Segundo a empresa, o tráfego global de passageiros, tá, retornará aos níveis de 2019 apenas em 2024. Tá? Então a Embraer tende a investir bastante, tá, nesses jatinhos domésticos, tentando aí a crer que o nosso mercado doméstico vai se recuperar antes do internacional. Tá? Embraer, nos dados, é ainda pior que a Gafisa. Tá? A Embraer cai aqui cerca de 51% em 12 meses. Rush natalino dá uma animada, sim, sobe 13%, quase 13%. Hoje é dia 15 de dezembro, tá certo? Sem dividendos, as duas, Gafisa e Embraer, deficitárias na base anual. Quando a gente compara os dados, os indicadores de valuation, mais eficiência, endividamento, olha, como as duas empresas estão com base negativa, estão com base deficitária, né? Então não adianta trazer PL, dividend yield também não, tá certo? Alguns indicadores ROI, a gente vai ver que esses indicadores todos defasados, né? Eu acho que o único que dá para a gente ter uma noção de desconto clara é o preço do seu valor patrimonial. Gafisa negocia 94% do seu patrimônio, enquanto a Embraer 43%, né? Uma das ações mais baratas da bolsa hoje, se você gosta desse indicador. Tá bom? Margem bruta 24% para a Gafisa, 10% para a Embraer, mas aqui os dois mercados são totalmente diferentes. Eu acho que não entra essa comparação, tá certo? Margens líquidas obviamente negativas, pois estão as duas deficitárias. Gafisa capitalizada com dívida negativa, aqui a Embraer eu não tenho essa informação no site da Status Invest, tá? ROI, ambos negativo, e crescimento de receita decresce, até a receita, não só o lucro não existe, mas como também a receita cai.
Então, sofrendo bastante aí as duas companhias. Tá? Eu acho que o único realmente indicador que a gente pode pegar é o preço sobre valor patrimonial. Rentabilidade das duas, péssima. Não existe rentabilidade desde, vamos colocar aqui, 5 anos, vamos ver. No caso da Gafisa, houve rentabilidade aqui em 2016, cerca de 10%, 5%, 2017 3,69% em períodos específicos, tá? Mas as duas companhias há 5 anos atrás não entregam valor nenhum para o seu acionista. Tá? A linha do zero aqui foi ultrapassada já em 2016. Tá certo? Já em 2016. Em 5 anos, estamos perdendo aí 70% na Gafisa, 66% da Embraer. Em 10 anos, vamos ver como é que tá. Em 10 anos, a Embraer ainda respira, tá? Acima do seu... pouca lucratividade aqui, né? Em 10 anos você está tendo aí 5,28% de rentabilidade, enquanto a Gafisa cai 92%. Então você perdeu quase todo o seu capital investido se você comprou a Gafisa em 2010. Tá? Então sim, holder tem que saber em algum momento aqui sair fora desse barco, porque de fato ele está furado, né? Ainda não conseguiu. A Embraer não, muito pelo contrário, deu sinais aqui claros de tendência de alta, de bom investimento, e aqui em 2016 também deu sinal claros de que opa, o negócio não estava tão bom assim, e deu bastante chance para sair com uma certa rentabilidade aqui interessante. Tá bom? Então, a Embraer é uma ação, uma empresa que sim, os investidores gostavam muito, tá? E que caiu na vala, tá? Mas que tem ainda, no meu ver, muito mais possibilidade de recuperação do que a Gafisa. A Gafisa, de fato, em nenhum momento durante a última década respirou com rentabilidade positiva. Tá? Então, realmente, essa ação é especulação total. A Embraer tende a ter ali alguma porcentagem de investimento. Certo? Alguma porcentagem de longo prazo. É uma empresa que já performou muito bem, certo? Aqui no seu pico 189% em basicamente 4 anos ela conseguiu o seu pico de rentabilidade, tá? Bom, vamos lá, vamos falar da Embraer primeiro. Seu BTC, né, um inscrito me pediu por WhatsApp, inclusive. Então, o BTC nada de novo no front, cai quase 10%, o que é positivo, mas o rush natalino está fazendo isso com todas. Tá? Então, tem tiro curto, tomem cuidado. Não com janeiro. Janeiro não é um mês que vai assustar muitas pessoas. Geralmente é ali na segunda quinzena de fevereiro, tá? Que começa a ser meio amarga, tá? Para maio ser aquele deslize da bolsa, né? O calendário da bolsa, né? Mas no caso da Embraer, tem um BTC de 2,85. Não vejo como supercarregado, tá? Não vejo mesmo. Tá? O BTC está fora de problema. Quando eu trago o histórico da abertura e fechamento de ações, né, alugadas, ou seja, o BTC, a gente vê que teve um pico aqui, um pico faz tempo, né, em setembro. Tá? Depois a gente não tem mais uma tendência de alta que veio basicamente de março até setembro. Tá? Então, Embraer estabilizando, tá? Importante, né, dar uma olhadinha agora na análise técnica. Então, a análise técnica ela fez um rompimento falso, tá? Da região dos R$6 aqui, não foi para baixo, não foi até o IPO, tá? Para zerar aquela rentabilidade que eu coloquei para vocês lá de 10 anos e tal, muito provavelmente seria no IPO aqui, tá? Então ela conseguiu sobreviver com esse fundo, tá? O que é ótimo para quem está pensando no longo prazo, ela dá um sinal de vida, ela já faz um fluxo de compra bem considerável, está muito próximo disso, tá? Ali em 10,56 vai voltar a ter, né, o pós-sell in May go away, o pós-maio, tá, que ela subiu bem. Então, se eu colocar o pós-maio em início de outubro aqui, seria 10,56, é exatamente lá que eu tenho resistência. Tá? Quais são as principais resistências da Embraer no curto prazo? 11 e 13. Tá? O R$13 bola também é, mas não tão forte quanto o 11 e 13. O 11 e 13, de fato, é uma resistência que nós temos ali que ficar de olho. Porém, a análise técnica nos deu um bom sinal aqui, que é um altíssimo volume na região dos 7,30, 7,66. Então, me parece, né, vocês estão vendo aqui o volumão, me parece que essa região aqui é guardada pelos compradores, por isso que está azul. Então, suporte deixado na região dos 6,84, 7,15, 7,31, 7,66. Tá? Importante região, então, de suporte. Foi suporte durante a queda e quando conseguiu vencer aqui em novembro, outubro, novembro, nesse rush que nós tivemos natalino, né? Aqui começou o rush, eleições,
mais Natal, tá? Eleições americanas, no caso, mais Natal, deixou um bom volume aqui também, tá certo? Então é importante, eu acho que para 2020 a gente deve ficar encaixotado entre 862, tocou de baixo para cima, resistência, de cima para baixo, suporte, né? Então tá aqui o pontinho, tá? Também importante ponto, acredito que a gente vai sobreviver aqui em cima desse ponto, tá? E devemos ficar encaixotado entre 862, 10 e 3, tá? 862, 10 e 3. Passou o 10 e 3, belisca o 11 e 13. Tá? Acho difícil a gente vir para R$13. E no longo prazo, vamos colocar primeiro no semanal, tá? A gente tem, deixa eu colocar no mensal, fica melhor. Aqui. Tirar o disclaimer. Então, no mensal, a gente tem aqui uma resposta dos compradores a uma LTA pré-histórica. Essa LTA aqui, ó. Tá certo? Então, sim, eu tenho uma angulação aqui um pouco desfavorável, mas está longe do preço, tá? Se eu pegar uma LTB Mandrake, tá? Que exclua aqui, tá? E una esses pontinhos aqui, ó. Nós temos ainda uma larga distância para os preços. Tá? Eu vejo como a primeira paradinha aqui em 10 e 3, como eu falei, e se beliscar um pouquinho a mais, região dos 13. Tá? É a mais forte de resistência, mas a Embraer dá uma sobrevida. Tá? Fazendo aqui no longo prazo, fundos até grandes fundos ascendentes. Né? Então nós temos crise de 2008 e crise de 2020. Tá? Tendo fundo de 2008 ainda um pouquinho abaixo de 2020. Tá? Então, as crises bem representadas, ela se recuperou bem da crise de 2008. A gente fica na expectativa aqui de recuperação ou não da crise de 2020. Quem está muito otimista, eu pegaria os dois crashes, a recuperação dos dois crashes. Tá? Então, a recuperação aqui desse primeiro crash foi de R$25. Tá? Traria esses R$25 valor presente aqui, ó. Bom, R$30 novamente. Chegaríamos na Embraer. É um sonho, né? Por que não? Mas ela está negociando aqui na faixa do 7. Se em 2021 perder o 7, eu só vejo o IPO. Aí é igual a Cielo, vai para o IPO. Igual a Cogna, vai para o IPO. Tá? Como um imã, não tem jeito. Certo, pessoal? Então, aqui um pouquinho da Embraer. Volta a tendência de alta para mim quando ela utilizar este ponto aqui, ó. Este ponto aqui como suporte. Este ponto aqui como suporte, que é os R$13. Quando ela conseguisse fazer isso aqui, ó. Pum. Testa de cima para baixo. Porque a gente vai pegar toda a energia, não importa onde parar, toda essa energia e plotar a partir dessa região que será suporte se vencida. Tá? Região de bastante equilíbrio, pivô de baixa aqui. Beleza? Passou da Embraer, a gente vem para a Gafisa, que tem um BTC ainda menor. Tá? E no histórico também, a Gafisa e a Embraer menos, né? Ela passou de BTC carregado para um BTC leve. Então sim, mostra que o timing está melhorando para os compradores. Já no caso da Gafisa, o BTC assim, o mercado tá tipo assim, ó, meu, não quero essa ação, nem vender nem comprar, simplesmente não quero, certo? E por essa falta de interesse, tá? O que eu vou trazer para vocês? A Gafisa tá dançando muito bem nos meus Fibonacci, então eu vou trazer um estudo de Fibo para vocês, tá? Acho que 38.2, certo? 14,6 foi a 68 e segurou ali em 68, voltou para 38.2, meu ponto do mestre de dividendos em 3,71 bateu exatamente ali. E agora o 4,40 já é suporte. Tá? Então 4,40 é suporte para o rush natalino e vejo como primeira parada e única parada tá? 5,27. Tá? 5,27 não... Difícil ver a Gafisa acima do 5,27 esse ano. Tá? Foi inclusive a faixa de preço, a região mais negociada durante 2020. Tá aqui, ó, esse volumão. Tá? Se a gente tirar o zoom, pegar aqui de janeiro até dezembro, nós temos essa faixa de preço aqui, ó, como mais negociada. Tá aqui em 5,27. Eu dou um nome para ela, 5,27 é o alvo que eu tenho. 4,40 suporte, 5,27 resistência. Se conseguir vencer o 5,27, não acredito, mas eu erro muito. 6,14. Tá? Volta a tendência quando vencer essa região em amarela, que é de linha concreta, né? Que não é vazadinha assim, tracejada. Tá bom? Venceu essa região, ela vai transformar para mim o fundo de 2019, que já era ruim, tá? Esse fundo aqui em suporte. Por enquanto esse fundo está sendo resistência. Tá sendo resistência aqui.
certo? Mas é uma ação que, se a gente pôr no gráfico, acho que se não me engano é semanal, né? É, mensal, perdão. Deixa eu tirar os disclaimers aqui. Esse não. Então tá aqui, pessoal, ó. É uma grande tendência de baixa, tá? Nem preciso desenhar para vocês a LTB. Vou desenhar com o point on fix aqui, ó. Bom. Você pode traçar aqui, aqui, colar, enfim. É uma grande tendência de alta. Então, a Gafisa, com muita dificuldade, abriu o IPO, deu aqui o que eu falei para vocês, é 5% de rentabilidade, né? Ou 10%, eu não lembro muito bem naquele gráfico. E depois, já era. Então, holders, em algum momento, tiveram que sair daqui. E o mercado, sim, teve um aumento de volume nesse fundo, mas teve notícia, teve crise, né, teve a fusão ou não com a Tecnisa. Então, assim, muito nebuloso a Gafisa. Tem diversas construtoras na bolsa. Não é um setor que você precisa apostar necessariamente em um turnaround, né? Você tem diversas opções aí que podem ser, que são mais claras do que a Gafisa hoje. Tá? Vamos dizer assim, claras. Tá? E finalizo, para vocês que estão de olhos aí em BDRs ou estoques, ações lá fora, né? A Levante tem um novo relatório para vocês, tutorial, para dizer quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma, e aí você escolhe o que é melhor, tá certo? É gratuito, vai estar na descrição. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de 2 anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.